Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente. Evangelho segundo Marcos, trecho número 1. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, a fim de preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto a pregar um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam ao seu encontro todos os da província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo e trazia uma correia de couro à cintura, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, e pregava assim: Depois de mim vai chegar outro que é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizei-vos em água, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. Por aqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Quando saía da água, viu serem rasgados os céus e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Em seguida, o Espírito impeliu-o para o deserto e ficou no deserto 40 dias. Era tentado por Satanás, estava entre as feras e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Neste trecho, Marcos alerta a todos nós que Jesus Cristo veio ao mundo anunciar a mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Contudo, é o profeta Isaías que assegurou que Deus enviaria João Batista para preparar o caminho do Senhor a fim de salvar toda a humanidade. Na verdade, os primeiros batismos ocorrem no Rio Jordão, realizados por João Batista, e seria neste mesmo rio onde o Salvador viria a ser batizado. As pessoas, na sua maioria, vindas da Judeia e de Jerusalém, antes de receberem o batismo, confessavam os seus pecados a fim de merecerem o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, o verdadeiro elo de ligação entre Deus e os cristãos. João Batista, embora tenha recebido de Deus a nobre missão de batizar todas as pessoas, sabia e reconhecia que depois de si viria outro mais forte que ele, diante do qual
não era digno de se inclinar para lhe desatar as correias das sandálias, afirmando que eu vos batizarei em água, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. Jesus, mesmo isento de pecado, ofereceu-se e permitiu que João Batista o batizasse, significando que Deus desceu e se fez homem. Jesus assim nos mostra que Deus está conosco, e a prova evidente é que, após o seu batismo, desceu dos céus sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, tendo-se ouvido logo a seguir uma voz a dizer: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Depois, Jesus vai ao deserto, dirigido pelo Espírito Santo, com o propósito de falar com Deus. Ficou lá 40 dias e 40 noites. Suportou tentações do diabo, mas também teve a proteção dos anjos que estavam à sua guarda. Daqui, podemos depreender que nós também podemos nos comunicar com Deus, sendo o Espírito Santo o vínculo de comunicação. Porém, para atingir este feito, é preciso uma preparação para falarmos com Deus, indo ao deserto. O nosso deserto é o silêncio profundo, num lugar muito calmo, livre de interferências de vária ordem e que permita fazer uma oração e preces de modo a que Ele nos ouça. Quando João Batista é preso, Jesus vai a Galileia e anda a proclamar o Evangelho de Deus e exorta ao povo para se arrepender dos seus pecados e que acredite no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Devemos acreditar no Evangelho, que é a palavra viva que Deus nos dá a conhecer por meio do seu Filho Jesus Cristo. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Esta é uma grande mensagem que Jesus nos deixa para que saibamos viver em harmonia uns com os outros, independentemente das nossas diferenças étnicas, sociais, religiosas, etc. Deus nos quer bem a todos como um pai ou mãe querem o bem dos seus filhos. Devemos nos orgulhar em pertencer a este grande reino de Deus. Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente.